Olá você, começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3, hoje conversando sobre a economia de Maceió. Nós estamos aqui com a presença de Alexandre Manuel, economista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Nós vamos conversar sobre a cidade de Maceió e um livro, não é? Um livro que nós temos aí, Economia de Maceió, diagnósticos, propostas para a construção de uma nova realidade, um livro que fala sobre a economia de Maceió. A gente pode dizer, Alexandre, que é um inédito, a gente não teria outras referências sobre a economia puramente de Maceió? Não que eu conheça, Elias. Realmente, nós fizemos uma pesquisa bibliográfica bastante extensa e se nós pensarmos na sistematização de dados sobre diversas áreas da socioeconomia de Maceió, tanto considerando aspectos econômicos quanto sociais, eu realmente não conheço um livro que trate especificamente da economia de Maceió. Agora, como é que surge essa ideia de construir algo que possa nortear agora? Porque o livro ele não fala só do diagnóstico, ele não só identifica os elementos que são constituintes da nossa economia, mas ele propõe algo que possa modificar aquilo que, por exemplo, não esteja no caminho adequado. Perfeito. Nesse sentido, vale destacar que o diagnóstico ele não se circunscreveu à capital alagoana. Não é? Partindo do pressuposto que a gente está inserido num contexto regional, que os aspectos nacionais eles interferem de maneira similar regionalmente, tanto em Maceió quanto em capitais do mesmo porto socioeconômico, o diagnóstico foi traçado considerando Maceió e as outras capitais nordestinas de mesmo porto socioeconômicos, assim definidas pelo próprio IBGE e por outros institutos, que seriam, no caso, Aracaju, João Pessoa, Natal, São Luís de Maranhão e Teresina. Dado que as outras três capitais, no caso Salvador, Recife e Fortaleza, são capitais metropolitanas. Então, o diagnóstico considerou Maceió em comparação com essas 5 capitais. Inicialmente, a ideia era sistematizar esses dados e ver e aferir como é que Maceió se encontrava do ponto de vista social e econômico em relação a essas outras capitais. Pois é, para isso a EduFal se associou ao IPEA e vice-versa. Mas como é que foi organizar algo que tem uma série de cabeças pensantes aqui? Nós temos uma série de pesquisadores. Como é que você conseguiu agrupar essas pessoas, distribuir aí esses temas e cada um desses pesquisadores, além de diagnosticar, ele também propõe? Perfeito. São 19, além de mim são mais 18 pesquisadores, no total dos 19 são 11 pesquisadores do IPEA, são 6 pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas, que é a nossa UFAL, e 2 da Universidade Federal de Pernambuco. Então, basicamente, esses autores eles não receberam nada, financiamento, nem vão receber pela vendagem do livro. Parte do pressuposto, basicamente, que cada pesquisador desse tinha uma linha de pesquisa na área para a qual ele foi convidado, e aí, nesse caso, ele poderia fazer uma pequena extensão ou até mesmo retirar algo da sua linha de pesquisa e escrever um capítulo. Né? Para quem pesquisa, sabe, por exemplo, no caso, na área de turismo, né? Ou na área de criminalidade, por exemplo, o Daniel Cerqueira está na área do crime aí há uns 14, 15 anos. Então, realmente, assim, para ele escrever um capítulo sobre criminalidade em relação a Maceió, dado que ele está pensando no Brasil, as regiões, está comparando isso com outras economias, né, em vários países do mundo. Então, cheguei para ele, por exemplo, perguntei, né, se ele poderia, dei a ideia do livro, se ele poderia fazer aquele capítulo, se isso era interessante, né? Bati um papo se isso era interessante, se isso traria alguma ideia de política pública, se isso ajudaria na pesquisa dele, claro. Isso contribuiria com alguma coisa, dado que na vida ali diária, cotidiana de um pesquisador, de um professor, a pesquisa, né, ele publicar também faz parte da atividade profissional dele. E a gente chegava a um consenso, e aí ele escrevia, quer dizer, ganhava, no caso, ganhava o pesquisador, ganhava, vamos dizer assim, a cidade, porque não tinha não tinha nada sistematizado, né, sobre a cidade, ganhava, no caso, o organismo ao qual ele está vinculado, no caso seja o IPEA, o UFAO ou o FPE, porque teria,
no caso esses pesquisadores estão também divulgando o nome das instituições, e ganhava todo mundo. Então era um jogo de ganha-ganha, nesse caso sempre explorando vamos dizer assim, a expertise de cada pesquisador. De cada pesquisador. A gente fez isso nas diversas áreas, todos os capítulos aí são especialistas mesmo, gente que conhece os temas sobre o qual está falando aí, com uma profundidade enorme. Eu diria que esses diagnósticos foram até assim, diagnósticos bem básicos, né? Dado a todos esses diagnósticos poderiam ser explorados, né? Poderiam ser verticalizados. Mas nessa primeira abordagem, que a gente não tinha nada, eu acho que ficou assim, no final me surpreendeu. Assim, eu acho que até como organizador, o resultado foi melhor do que eu esperava inicialmente. Então, quer dizer, a base está montada para outras experiências, outros aprofundamentos acerca dos temas que já estão postos aqui. Eu percebi de que, quando você falava aí do Dr. Daniel Cerqueira, sobre a parte de criminalidade, é um objetivo também mostrar de como a economia se relaciona com o quesito social. Perfeitamente, isso. Além dessa relação, no caso, mostrar como uma capital, né, como uma prefeitura, ela pode contribuir, apesar da segurança pública ser constitucionalmente uma atribuição do Estado, mas como uma prefeitura, como uma capital, pode também, vamos dizer assim, ser parceira, ser complementar nessa questão do combate, né, à criminalidade. O organismo oficial, ou seja, a prefeitura de uma cidade, ela pode ser um elemento, e deve ser até, quem sabe, um elemento decisivo de uma economia. De uma economia local, sim. Não é? Um prefeito, uma prefeitura, ela é muito mais importante do ponto de vista local, do que a gente possa imaginar a princípio, né? Principalmente nesse novo direcionamento pós-Constituição de 88. Né? Então, assim, a execução, o monitoramento dos programas, a coordenação entre os diversos atores, sociedade civil, empresa. Não eram funções exclusivas ou privativas mesmo das prefeituras e que passaram a ser, né? Boa parte da educação, boa parte da saúde, boa parte da própria segurança patrimonial, o próprio trânsito também tem uma ação direta nisso. Né? Então, quer dizer, a própria infraestrutura que a cidade oferta termina sendo um elemento importante para a atração de determinados empreendimentos, sejam eles de serviços ou mesmo de comércio e até mesmo industriais. Até essa coordenação, né? Muitas vezes a coordenação desses investimentos, muitas vezes a prefeitura ela não tem os incentivos, não tem os incentivos, os tributos. Não tem o dinheiro para, vamos dizer assim, atrair, ou não tem mas tem a coordenação, tem o elemento da liderança, tem o elemento de facilitar o ambiente de negócios. Isso é muito importante e a tendência é que os prefeitos modernos, eles cada vez mais assumam esse papel. Né? Assumam esse papel. A que diagnóstico, em linhas gerais, chegaram os pesquisadores em conjunto? Voltando até essa questão da responsabilidade da prefeitura pelos serviços básicos, como você colocou, parte de saúde, educação, assistência social, que são atributos, a gente pode dizer constitucionalmente hoje, de competência do poder público municipal. Nesse aspecto específico, Maceió está, vamos dizer assim, muito atrás. Maceió presta serviços básicos de saúde, de educação, de assistência social, de maneira muito precária em relação a essas outras capitais regionais. A Aracaju, a Natal, a Teresina, São Luís do Maranhão e a João Pessoa. Muitas vezes, na maior parte das vezes, quando a gente sintetiza os indicadores, ou está na última posição ou na penúltima. E aí isso vale tanto para a questão da infraestrutura, da rede física, né, pegar a rede física, no caso da saúde, a parte da hospitalar, ambulatorial. Hospital não existe. Ambulatorial. Hospital não existe, né? O município de Maceió, ele não tem um único leito. Não é? E é impressionante, é tudo. Né? Eu até brincava com os autores do capítulo que as
pessoas falam muito de privatizar, que foi privatizado da pior maneira possível. Privatizar não é uma coisa ruim. A omissão privatiza. A forma, a maneira de você privatizar, sim, que pode dizer que é boa ou ruim. Não é? A gente não pode, a princípio, ex ante, vamos dizer assim, a gente não pode ter não seria bom, não é, dizer que nada é bom ou ruim, não é? Mas a forma como foi privatizado, os resultados daquilo, é que a gente pode se posicionar. No caso de Maceió, por exemplo, é um exemplo específico, né, de como a privatização é ruim para o sistema, né, essa média e alta complexidade. Como o município foi omisso, foi privatizado da pior maneira possível, né, sem critérios, sem estabelecer. Então, desse ponto de vista mais social, nós estamos péssimo. Bem atrasados. Do ponto de vista econômico em si. Do ponto de vista econômico é interessante porque o crescimento, em termos de crescimento econômico, Maceió não destoa muito dessas outras capitais, né? Quando a gente fala exatamente de crescimento de PIB per capita, a gente tem uma economia, assim, pelo menos na média, em relação... Semelhante a Natal, a Teresina... um pouquinho acima de Teresina. A essas capitais que a gente pode comparar até pela população e pelo próprio produto interno. Isso, talvez boa parte porque a gente concentra parte significativa da população de Maceió aqui na capital, na população de Alagoas aqui na capital. A gente concentra mais do que essas outras capitais. Talvez isso seja uma explicação de por que Maceió fica na média em relação a essas outras capitais. Essas outras capitais, né? Olha, gente, concentração de renda será um tema que a gente vai discutir aqui após o intervalo comercial com o Alexandre Manuel. Olha, o Pauta Especial volta em instantes.